Fala galera, e chegamos ao quarto episódio de Gossip Girl. Mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, muito se falou, né, antes desse episódio ali, que um personagem importante da série antiga ia aparecer e tudo mais. E tem uma grande menção a Georgina Sparks, mas principalmente porque o filho dela aparece, né, nessa série aqui, já dando uma baita de uma ajuda para Zoya em todo o conflito que está acontecendo ali com a Julian. E isso, acho que o principal é o quê? É a partir desse quarto episódio, estarem as portas abertas para a aparição, obviamente, da Georgina Sparks. Ela ser o primeiro personagem da série antiga a aparecer agora no reboot aqui do Gossip. E isso, cara, é muito massa, porque o filho dela, cara, ele também parece ser um personagem que vai, assim, tem uma grande capacidade de provocar conflitos. E se juntando com a Monet e com a Luna, obviamente que essa provocação de conflitos está cada vez mais aberta para poder acontecer. Então isso, cara, já é de uma grande importância. E acho que esse episódio, novamente, assim como o terceiro, eles conseguiram muito bem fazer essas divisões e balancear muito bem cada arco do que estava acontecendo ali. E isso dentro do Gossip, cara, para tantos personagens principais, e aqui até os pais, né, tanto da Julian quanto da Zoya, tiveram muita importância. Muita importância. Então foram até mais de personagens principais tendo, né, esse balanceamento ali para conseguir acontecer num conflito, por mais que, cara, que o episódio é um pouquinho maior do que quanto era até a série antiga na TV. Ele tinha, liberava, né, o que era, tipo, o padrão de 42 minutos. Aqui, cara, tá com quase 54 de episódio, depois o resto ali são os créditos. Então tem muito mais ali pra acontecer. Essa transformação que teve, né, que a Zoya passa nesse episódio, por ser não só o dia do aniversário dela, por ser, né, o que aconteceu com a mãe dela, obviamente, no parto, por também os acontecimentos que teve no ano anterior em relação ao colégio, em relação ao que ela passou no colégio antigo dela. Isso, querendo ou não, aparece muito como uma explicação das motivações de tudo que ela faz, principalmente as consequências que isso aparece não só na relação dela com a Julian, do que ela quer fazer de contrapartida, ela quer de qualquer jeito também atingir, machucar a Julian, mas também as consequências no relacionamento dela, principalmente com o Obi. O Obi, cara, de novo, é um personagem que, assim, ó, já falei isso na crítica passada, ele tá muito linear dentro da série, tá? Nesse episódio até as participações dele acabam ficando ainda muito mais resumidas a ser essa consequência dos atos, né, que a Zoya tá passando. Ele é realmente, assim, não um alvo, mas ele é a consequência de tudo que a Zoya passa, e ele começa a perceber o que tá acontecendo na transformação dela, né? A Zoya deixa de ser aquela pessoa diferente que ele identificou, que ele começou a ter um interesse, começa a ser uma pessoa muito parecida com o que a Julian é. Obviamente, daí esse interesse dele, se não tivesse a mudança da Zoya no final, já seria diferente, já iria mudar, já iria dar o distanciamento na questão do relacionamento deles. Mas, cara, a minha preocupação em relação a esse personagem continua. Eu acho que sim, em breve, né, nesses dois próximos episódios aqui, antes que tenha o hiato, né, do Gossip dessa primeira parte, que sim, cara, que eles vão ter uma espécie de aprofundamento nessa história do Obi, tá? Para não ficar tão linear da maneira como está o Obi até agora. E de novo, cara, esse personagem da Julian aqui, ele tem muitas coisas que realmente estão modificando ela, né, pro melhor. Ela é, sim, essa protagonista principal da série ao lado da Zoya, e esse conflito existente entre as irmãs é algo que eu já identifiquei, né, que ele vai ficar vindo e voltando, vindo e voltando. Então, né, o princípio do episódio lá, elas estão bem, porque a Julian já tá com essa proposta realmente, né, de não só de aceitação em relação a Zoya, mas realmente de, cara, trazer a Zoya para esse universo ali onde eles vivem. E a Zoya, por estar completamente modificada por causa da importância do dia, de tudo que aconteceu com o dia, também provoca esse conflito. E depois com as motivações vindas, né, da Luna, da Monet e, obviamente, da Gossip, provoca esse grande conflito ali, que daí tem a introdução, né, do nosso querido Sparks lá para ajudar a Zoya. E, cara, a parte final do episódio, com essa aproximação de novo, né, aquela bandeira ali branca entre as duas, né, aquela mansão de paz entre as duas, realmente delas sendo irmãs, e elas comemorando ali, né, na parte final, já na casa da Julian, o aniversário da Zoya, é algo que vai deixar isso muito claro. Esse conflito entre as duas, ele sempre vai surgir e vai sumir, vai surgir e vai sumir, ou seja, ele vai explodir e de vez em quando elas vão estar nesse momento de paz. Então, e inclusive para a série é muito importante que isso aconteça,
tá? E que isso aconteça porque isso dá muita força para tudo que tá acontecendo ali. Um dos fatos que eu gostei bastante desse episódio foi em relação ao Max, tá? O Max, pra mim, cara, eu já falei, cara, é um dos personagens mais interessantes que tem desse reboot do Gossip. E a gente não vê ele muito no episódio, a gente vê ele pontualmente, né? Mas num crescente pro final do episódio, lá em relação ao professor, é muito importante porque a série deu foco para as consequências dos eventos passados. Ou seja, o Max é um personagem que autodestrutivo. Então a gente precisa realmente ver ele passando por esses momentos ali. Faz parte do personagem. O mais estranho seria eles apenas colocando isso, cara, como bastante de tempo, mas a gente não vê no tempo da série, né? Como se ele tivesse passado isso entre o episódio 13 e 4, mas isso já está resolvido. E legal a gente ver isso acontecendo de alguma maneira, nem que seja com o distanciamento do personagem ali, para que a gente entenda que sim, ele está passando por aquelas consequências de autodestruição por causa de tudo que aconteceu, né, no episódio passado. Então isso é muito importante. E obviamente, né, a relação dele com o professor é algo que já está desenhado desde o primeiro episódio e é algo que agora, cara, vai começar a ter um foco diferente. Porque o envolvimento da Gossip em relação ao professor, ele sabe quem são, mas também se essa informação vai ser usada ou não em relação à Gossip. Então, cara, pra mim já fica assim, essa ansiedade pra ver como é que eles vão lidar com essas informações a partir de agora. E a Audrey e o Aki, cara, é um entendimento ali que é interessante pra série também, né? Porque a gente vê o começo do episódio eles com baita distanciamento, principalmente por causa das mentiras, né, dos segredos que existem entre os dois naquela relação ali. A relação tá prestes a acabar e eles conseguem se acertar. E eu espero muito, cara, que a Audrey tome, né, esse protagonismo, porque pra mim, cara, ela e o Max são dois personagens que juntos vão ter um conflito muito interessante. Então, que a série precisa aproveitar isso, porque a gente já viu nos episódios anteriores, e a gente já viu muito bem, né, inclusive no terceiro episódio ali, depois da noite que eles passaram juntos. Então tomara, cara, que também esses conflitos entre os dois não sumam, tá? Porque vai ser muito bom pra série também ter uma espécie de Chuck e Blair novamente ali acontecendo, né? Porque não é, cara, a Monet e a Luna. Elas teriam esse potencial também, mas não são. E, cara, vamos ver a partir de agora como é que vai ser, né? O nosso querido Sparks lá, o pequeno Sparks, a sua participação a partir de agora, qual vai ser a interferência nos acontecimentos, além dessa grande porta aberta para a Georgina ser a primeira personagem do Gossip antigo a aparecer aqui nesse reboot nessa nova versão. Mas agora eu quero saber de vocês, assim, ó, assistiram já o quarto episódio? O que estão achando da série? O que vocês acharam desse quarto episódio? O que vocês acharam do conflito? Qual parte que vocês mais gostaram desse quarto episódio? Não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo? Assina o canal. Take04, viva o sonho aqui.